primeiro semestre do Brasil desse ano registrou o maior número de pedidos de falência e recuperação judicial do Brasil nos últimos anos, né? Então a gente teve aí Americanas, virou até uma expressão, né? Foi de Americanas. A gente tá ouvindo falar que a Marisa tá mal. Tok Stock também passou um momento aí bem ruim, não sei se ainda passou. Starbucks me pega muito. Starbucks me pega muito. Possibilidade de Starbucks fechar no Brasil é uma tristeza. Oi? Subway, mas Subway também vem de anos aí, né? Por que tanta empresa tá falindo nesse ano no Brasil? Cara, eu acho que essa crise aí do setor de varejo acabou afetando muito o mercado como um todo. Então começou lá na Americanas mesmo, né? Mas quando uma empresa tão grande assim, ela sofre um problema como esse, né? Acaba que vai pingando em várias outras. Então você vê lá agora a Magazine Luiza, que a Magalu teve um problema muito similar ao da Americanas, né? O problema contábil ali. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Quando uma empresa grande ou um setor como um todo, ele começa a sofrer, ele começa a afetar vários outros também. Eu acho que o principal motivo acaba sendo esse mesmo. E a taxa de juros também acabou quebrando um pouco todo mundo, né? Com certeza, a taxa de juros alta, ela começa a gerar esse tipo de problema. Ela diminui o consumo, vende menos as empresas também. Então começa a prejudicar as empresas que têm margens mais reduzidas, que é o caso, por exemplo, do setor de varejo. E é louco, né? Porque você acaba até tendo... A gente entrou em uns paradigmas, né? Umas batidas de cabeça no Brasil, principalmente o varejo, né? Então, por exemplo, como é que você convive com a China? Como a chegada da China? Então, joga imposto em cima da China, mas porra... O brasileiro tem um motivo pelo qual ele compra na China, né? Então, não é que necessariamente vai começar a comprar no Brasil porque você proibiu de comprar na China. É difícil, né? É uma situação que eu vejo que o varejo brasileiro tá passando por um momento muito delicado, né? Sim. E eu não vejo tantos caminhos traçados, assim, de como trazer para uma normalidade tão cedo. E eles tentaram aí proteger a indústria das chinesas aí, né? Colocando esse imposto, mas na verdade vai acabar prejudicando mesmo as indústrias aqui do Brasil, porque essas empresas chinesas elas vão vir mais pesado aqui agora, né? E a competição vai ficar pior, na verdade, para as empresas brasileiras. Então o tiro meio que saiu pela culatra. Realmente, assim, a taxa de juros mais baixa tende a melhorar um pouquinho para esse setor, né? Agora, quanto tempo vai demorar para a taxa de juros realmente ficar mais baixa? Aí que está o problema. Porque pode ser que algumas dessas empresas já não vão durar até lá, que é o que eu acho que vai acontecer. E o próprio padrão de consumo do brasileiro mudou muito na pandemia, né? Então você teve... A gente teve uma tempestade perfeita, né? Um desastre enorme, assim. Então você tem uma pandemia que fez com que as pessoas saíssem de casa e mudassem o comportamento. Uhum. Aí você tem uma alta taxa de juros que faz com que as pessoas financiem menos e tudo mais. Chegada dos players chineses com tudo no Brasil, né? E aí agora, um ano que a gente tá numa espécie de recessão, uma coisa que a economia ainda não embarcou. Uhum. Então, por mais que o cara queira, ele não compre. Existe muita incerteza ainda na economia brasileira, né? Porque o governo cada hora fala uma coisa. Então, quando a gente acha que parece que vai ser esse caminho, aí vai, tem mais uma declaração que, cara, não é bem assim. Então, essa incerteza política muito grande, ela acaba gerando esse problema também. E o Brasil, na verdade, ele, pensando na pandemia, ele saiu bem em relação a outras economias, né? Então, ele conseguiu sair bem. Mas também a gente é muito dependente ainda da situação lá fora. Então, essa taxa de juros ainda elevada nos Estados Unidos, na Europa, ela prejudica também a entrada de dinheiro aqui no nosso país. Porque por que algum investidor estrangeiro, uma empresa estrangeira vai querer investir no nosso país, sendo que lá no exterior já tem uma taxa de juros bem atrativa também, com um risco muito menor. Então, acaba que aqui a gente sempre vai ser dependente da situação lá fora também. E não é só problemas internos que afetam a nossa economia. E é engraçado, eu tava dando uma olhadinha... A gente trabalha muito com Black Friday, né? Tava dando uma olhadinha nos preços. Tem coisas que estão com preços muito bons, mas que as pessoas não estão comprando por causa da situação. É muito louco, assim, se olhar e falar, a televisão acho que nunca teve tão barato comprar uma TV Sim. gigantesca, assim. Uma TV... O preço de uma TV que ocupa uma parede inteira aqui, esse cenário inteiro... Cara, você comprava uma TV de 27 polegadas há 5, 6 anos atrás, assim. Então, certas coisas se tornaram mais acessíveis, ao passo que as pessoas estão consumindo menos. Então, é uma dicotomia do mercado, né? A gente tá num momento meio
vai pra cá, mas volta pra lá, né? Eu acho que assim, eu bato muito na tecla de espalhar a educação financeira para as pessoas, justamente para tentar mudar pelo menos um pouquinho o nosso país. Porque eu acho que é a única situação, é a única solução, cara, verdadeira. Enquanto o brasileiro ele não tiver um bom conhecimento de finanças, ele não vai ser capaz de escolher bons governantes que vão controlar bem as finanças do nosso país. E se o brasileiro ele não vê essa importância, por exemplo, do presidente poder falar que esquece esse negócio de meta aí, vai ter déficit mesmo e acabou. E o brasileiro vai bater palma, é isso aí mesmo, tem que gastar mesmo. Porque ele não sabe controlar as finanças nem pessoais dele. Quem dirá do país? Ele não consegue ver que isso pode trazer um problema muito maior no futuro. Então, será que a culpa é só do governante ou é dos brasileiros que não ligam para isso, não sabem escolher bem, não sabem identificar o que é um problema e o que é um caminho de solução? Eu acho que a única solução possível talvez seja um negócio meio idealista demais, mas seria realmente a gente conseguir espalhar essa educação financeira, fazer trabalhos como a gente faz aqui na internet, cada vez maiores para atingir cada vez mais pessoas e isso aos pouquinhos ir mudando talvez aí na geração dos nossos filhos, pelo menos. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Lucas Rufino. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, não esquece de se inscrever no nosso canal e eu vou deixar aqui um outro corte que com certeza você também vai gostar. Valeu!